Olá pessoal, vou apresentar para vocês hoje a aula sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é composto por fibras motoras e sensitivas que estão fora do sistema nervoso central. Eles saem da medula espinal e ele pode ser dividido em três grandes segmentos. O sistema nervoso somático, que envolve fibras sensitivas e motoras para a pele, músculos esqueléticos e articulações, está representado ali na imagem no quadrado preto. As fibras sensitivas que trazem a sensação, elas entram no corno posterior da medula espinal e se conectam com neurônios da medula, levando informações para o sistema nervoso central. E depois a resposta vem pelos neurônios motores, as fibras motoras, que saem pelo corno anterior da medula espinhal, como pode ver ali, e chega até os músculos esqueléticos ou a pele, né, como está demonstrado ali na imagem, ok? Aí nós temos a divisão ainda em sistema nervoso autônomo ou autonômico, que também comporta fibras sensitivas e motoras, mas daí para todos os músculos lisos, inclusive as vísceras e os vasos sanguíneos, músculo cardíaco e também glândulas. Então está representado ali dentro do quadrado laranja, né? Da mesma maneira, as fibras sensitivas elas chegam no corno posterior da medula e as fibras motoras saem pelo corno anterior da medula, atingindo então as vísceras, o músculo esquelético e as glândulas. Outro sistema menos conhecido é o sistema nervoso entérico, que é composto, ele faz parte do sistema nervoso autonômico, mas ele inclui plexos e gânglios do trato gastrointestinal. Ele regula a secreção, absorção e a mobilidade ou motilidade intestinal. Ok? Então, esse sistema nervoso entérico está presente dentro do tecido que compõe as paredes do intestino, regulando a secreção de substâncias, tanto para dentro da luz intestinal, como para a corrente sanguínea, a absorção de nutrientes e também os movimentos peristálticos, que são os movimentos involuntários dos intestinos. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático, ele também é chamado de sistema de um neurônio motor único, tá? Então, é um sistema motor de um neurônio. O que isso significa? Que o neurônio motor, ele sai da medula, pelo corno anterior da medula, e ele vai diretamente, sem se conectar com nenhum neurônio, até o seu alvo, seja ele que nem representado ali na imagem, seja ele o músculo ou a pele. Então, o axônio do neurônio motor, ele se dirige diretamente à parte da célula-alvo, que vai sofrer a ação, então, do sistema nervoso. O corpo do neurônio motor, que também é chamado de neurônio motor ou fibra eferente, está no sistema nervoso central, ou seja, na medula espinhal. E o seu axônio se projeta diretamente para o alvo, que pode ser a pele ou pode ser o músculo esquelético. O neurônio sensitivo, que é um neurônio pseudonipolar, lembra que a gente falou na outra aula? Esse neurônio ele possui um corpo de onde sai uma única projeção que se divide, então, uma em direção à medula espinhal e a outra em direção normalmente à pele. E aí a gente tem a conexão, né, das sensações na pele sendo dirigida para a medula espinhal. Então, esse neurônio, ele conduz, né, a informação da pele, dos músculos e também das articulações até a medula espinal. A partir daí, essa informação ela é levada ao sistema nervoso central, ao encéfalo e ao córtex cerebral, é projetada uma resposta, ela volta
e atinge o neurônio motor somático, que sai então do corno anterior da medula e vai até a musculatura esquelética, respondendo ao estímulo sensorial que veio da pele, por exemplo, ok? Os neurotransmissores utilizados pelo neurônio motor somático são a acetilcolina, né? Então, existem várias moléculas, várias substâncias químicas que conectam então um neurônio ao outro e também conectam o sistema nervoso às células que a gente chama de efetoras, que são que vão realizar alguma ação em resposta ao sistema nervoso. No caso no sistema nervoso somático, que envolve, né, movimentos voluntários para resposta a estímulos, né? Então a gente tem um neurotransmissor, uma substância química liberada pelo neurônio, que é a acetilcolina, e essa acetilcolina é reconhecida pela musculatura e ela vai então estimular esse músculo a contrair para ocasionar um movimento daquele segmento que ele está ligado, ok? Então, o sistema nervoso somático, ele envolve a contração voluntária da musculatura. É um sistema nervoso que conecta, então, a parte periférica ao sistema nervoso central, leva isso até a região do córtex cerebral, que torna isso, então, consciente e processa uma resposta voluntária a algum estímulo, certo? É o contrário do que a gente vê no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele tem justamente esse nome porque ele é independente da parte consciente, né? Então, as principais respostas ocorrem de forma involuntária. Ele envolve a regulação de mecanismos cardiovasculares, respiratórios, digestivos, excretórios, termorreguladores, que ocorrem de modo automático, como o próprio nome diz, né? E com relativamente pouco controle voluntário, para que as adaptações sejam contínuas e que se preservem o ambiente interno, ou o que a gente chama de homeostase, né? Que não é que está tudo equilibrado, está tudo regulado, algumas vezes para mais ativação, outras para menos ativação, dependendo do estímulo externo que está vindo. Tá? As funções do sistema nervoso autônomo são reguladas essencialmente por uma região do sistema nervoso central, lá no encéfalo, que é o hipotálamo, que nós já falamos na aula de sistema nervoso central. Então, o hipotálamo, ele regula tanto a parte de respostas nervosas, involuntárias, autonômicas, de regulação de frequência respiratória, cardíaca, até a regulação de liberação de hormônios para que controle essas atividades. Então, aqui a gente tem a demonstração da região do hipotálamo, que ele seria mais ou menos um chefe na integração global do sistema nervoso autônomo, ou seja, ele manda através de neurotransmissores ou de hormônios as informações para que a gente responda, mesmo que involuntariamente, inconscientemente, a algumas demandas do meio externo e também do meio interno do nosso corpo. Então, a região que é responsável por essa coordenação toda é o hipotálamo. Ele normalmente manda informações para o tronco encefálico, uma região principalmente a formação reticular do tronco encefálico, que regula, por exemplo, o diâmetro da pupila, batimentos cardíacos, pressão arterial, fluxo de ar, ou da respiração, a salivação, dentre outros. Então, isso tudo a gente não consegue controlar, né? Então, isso tudo é de forma autonômica, que vem do hipotálamo e é regulado pelo tronco encefálico. A partir do tronco encefálico, a gente tem a medula espinhal entrando em ação
E muitas vezes a gente tem a regulação em forma de reflexos, né? Reflexo de micção, de defecação, de ereção e ejaculação são também sistemas autonômicos, certo? Tudo o que passa para cima em nível de córtex cerebral é onde nós temos o que nós chamamos de consciência, é um nível consciente que elabora respostas voluntárias. No sistema nervoso autônomo, nós temos respostas a partir do hipotálamo e não a partir do córtex. No sistema nervoso somático, nós temos as respostas vindas do córtex, que elaboram respostas conscientes. A gente também falou do sistema límbico na outra aula. O sistema límbico é o sistema das emoções. Então, esse é um sistema que elabora informações, recebe informações, elabora respostas a partir dessas informações que envolvem toda a parte emocional. Então, ele faz conexão tanto com o córtex como com o hipotálamo e faz essa integração, muitas vezes, do sistema nervoso voluntário, consciente, com o sistema nervoso inconsciente, autônomo, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas características mais detalhadas do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é um sistema motor de 2 neurônios, diferente do sistema nervoso somático, que era um sistema de 1 neurônio, tá? O que significa ser um sistema de 2 neurônios? O corpo celular do primeiro neurônio, ele está no sistema nervoso central, na medula. Então, a gente pode perceber ali que nós temos, em relação ao neurônio motor, né, que sai da região anterior da medula, né, no corno anterior da medula, como demonstrado ali na imagem, né? Então, o neurônio motor, ele sai do corno anterior da medula, ele segue em direção à periferia, porém, ele faz conexão com outro neurônio motor na periferia, né? Então, isso faz com que eu tenha 2 neurônios motores, um saindo da medula e o outro fazendo conexão mais em direção à periferia. Tá? Essa região de conexão mais periférica entre os 2 neurônios motores, ela se chama gânglio. Tá? Os gânglios são regiões de conexão periférica entre neurônios. Então, nesse caso, o sistema nervoso autônomo, ele tem 2 neurônios. O que fica antes do gânglio é chamado de neurônio pré-ganglionar. Ele sai da medula e vai até o gânglio. Em relação ao neurônio localizado após o gânglio, nós chamamos ele de neurônio pós-ganglionar, tá? Então, nós temos ali um sistema motor para a resposta, né, ao estímulo nervoso, que traz a resposta, é um sistema de 2 neurônios. O neurônio sensitivo, ele é semelhante, ele é muito parecido com o sistema somático. Ele é formado por um neurônio pseudonipolar que traz informações da periferia, normalmente das vísceras, para o sistema nervoso central, para a medula. A medula leva isso para cima, em direção ao tronco encefálico, hipotálamo e outras regiões do sistema nervoso central e devolve uma informação, uma resposta, né, elaborada a partir desses centros. Quando a resposta volta, essa resposta passa pelo corno anterior da medula, atinge o neurônio pré-ganglionar, esse sai da medula, passa para o neurônio pós-ganglionar, num gânglio periférico, e chega então no seu alvo, que é o tecido que está sendo inervado, tá? Esse sistema nervoso, ele pode ser dividido em 2 partes, no sistema nervoso autonômico simpático e no parasimpático. Então, a gente vai ver algumas funções de cada um e diferenciar o que cada um deles fazem.
O sistema nervoso autônomo simpático, ele controla diversas ações no corpo que te preparam para reações de emergência, de luta ou fuga. Primitivamente, o animal ele precisava lutar ou fugir num processo de caça, por exemplo, né, onde tinha a caça e o predador. Neste período, ele precisava controlar todas as suas funções orgânicas para que ele estivesse pronto para lutar ou fugir. Então, ele não podia pensar, eu vou ter que respirar mais rápido, meu coração tem que bater mais para bombear mais sangue, eu tenho que dilatar a minha pupila para eu conseguir enxergar melhor. Eu não posso, ele não podia pensar nisso tudo. Então, desenvolveu-se evolutivamente um sistema autonômico para preparar o animal para a luta e fuga. Então, este sistema é o sistema nervoso simpático. Ele é chamado também de sistema nervoso tóraco-lombar. Ele tem uma divisão tóraco-lombar, já que os seus neurônios motores pré-ganglionares estão presentes somente entre os níveis dos nervos T1 a L2 da medula espinhal. Então, a gente tem as raízes nervosas saindo de T1 até L2, compondo as raízes nervosas do sistema nervoso simpático. A partir do momento em que essas raízes nervosas saem da medula espinhal, elas fazem conexão, sinapse, encontram outro neurônio no local que nós chamamos de tronco simpático. O tronco simpático está demonstrado aqui na imagem como esse local ao lado da medula espinhal, onde tem a conexão da maioria dos neurônios, dos nervos que saem da medula espinhal. Então, esse tronco simpático ele é uma cadeia bilateral, tem dos dois lados da medula espinhal, é uma cadeia de gânglios que se estende da base do crânio até o cóccix. Nem todas as raízes nervosas saem diretamente da medula. As raízes que saem de T1, T2, das primeiras vértebras torácicas, podem ascender, subir em direção ao crânio e fazer sinapse com outros neurônios em níveis superiores à coluna torácica, enquanto as fibras que saem, os nervos que saem da medula espinhal abaixo de L2, né, em nível de L1 e L2, podem descer e fazer conexões com neurônios em níveis inferiores a L2. Alguns dos neurônios, eles fazem conexão, que nem está mostrado na região verdinha ali da imagem, fora do tronco simpático, em locais mais próximos à víscera que eles estão inervando. Então, nós temos ali alguns neurônios fazendo conexão fora do tronco simpático. Eles fazem conexão com um nervo, né, que nós chamamos de nervo esplâncnico. Esse nervo esplâncnico também é chamado de nervo visceral. Ele forma gânglios colaterais, que não são gânglios do tronco simpático, e esses gânglios são o gânglio celíaco, que é o primeiro ali de cima, verdinho, o gânglio mesentérico superior e o mesentérico inferior. O gânglio celíaco tem seus neurônios pós-ganglionares, inervando o estômago, o pâncreas e o fígado. O gânglio colateral mesentérico superior tem os seus neurônios pós-ganglionares inervando o intestino delgado. E o mesentérico inferior tem os seus neurônios pós-ganglionares inervando os rins. Temos ainda uma outra conotação para o neurônio pós-ganglionar que passa pelo gânglio colateral celíaco e inerva a glândula suprarrenal, como demonstrado na imagem. Então, todas essas ações fazem com que o sistema nervoso simpático tenha ação tanto na cabeça
nos olhos, nas glândulas salivares, pulmões, coração, estômago, pâncreas, fígado, rins, suprarrenais, bexiga e também no útero. Então vamos ver quais são as suas principais ações. O sistema nervoso simpático ele dilata a pupila para que entre mais luz e você consiga observar melhor o ambiente de luta e fuga. Ele diminui a salivação, inibe a secreção de saliva, porque enquanto você está lutando ou fugindo, você não vai comer, né? Ele relaxa os brônquios, que levam ar aos pulmões, para que entre mais ar, já que no momento de luta e fuga você precisa de mais oxigênio para produzir energia, principalmente pelos músculos durante a luta ou a fuga. Ele acelera os batimentos cardíacos para que você tenha mais sangue circulando nos músculos e levando oxigênio até os músculos. Ele inibe o peristaltismo e a secreção do estômago. Mais uma vez, ele não está ativando o sistema digestório, porque na luta e na fuga você não vai comer. Ele estimula a produção e liberação de glicose pelo fígado, já que a glicose é o principal combustível energético para os músculos no momento de atividade, de luta e fuga. Então você precisa de energia. Ele então nos pulmões manda abrir os brônquios, dilatar os brônquios, relaxar os brônquios para entrar mais oxigênio, e o fígado manda glicose. Então, com glicose e oxigênio, você tem bastante energia para o seu corpo. Ele estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina, que são 2 hormônios que, dentre várias ações, agem para oferecer energia para as células. É uma das ações indiretas também que o sistema nervoso simpático faz, já que a adrenalina vai lá no fígado e estimula a produção e liberação de glicose também, acelera os batimentos cardíacos. Então a adrenalina nesse caso está agindo como um hormônio, estimulando ainda mais as ações do sistema nervoso autonômico. Ele inibe a contração da bexiga, já que quando você está lutando ou fugindo, você não pode, né, urinar, vai atrapalhar o seu desempenho da luta e fuga. E ele estimula o orgasmo no caso de atividade sexual. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é um sistema então de 2 neurônios e ele utiliza 2 tipos de neurotransmissores na sua conexão nervosa. Os neurônios pré-ganglionares, eles se ligam com os neurônios pós-ganglionares utilizando uma substância que é a acetilcolina, como quando a gente viu no sistema nervoso somático. Então, eles usam a acetilcolina. Enquanto lá nos tecidos, no que a gente chama de órgãos efetores, que realmente vão fazer a ação do sistema nervoso simpático, os neurônios pós-ganglionares liberam noradrenalina. Neste caso, a noradrenalina está agindo como neurotransmissor, porque ela não cai na corrente sanguínea, né? Então, a glândula suprarrenal libera lá no sistema endócrino adrenalina e noradrenalina, que vai agir nas células. Aqui, o sistema nervoso, através dos seus neurônios, está liberando noradrenalina diretamente na musculatura visceral, na bexiga, no coração, para acelerar o batimento cardíaco, inibir a contração da bexiga e utiliza esse neurotransmissor que não cai no sangue, cai direto na célula onde ela vai ser liberada, onde ela vai agir, ok? Aqui na imagem de baixo nós temos a ação do sistema nervoso simpático estimulando a liberação de adrenalina pelas glândulas suprarrenais, né? Então, os próprios neurônios, eles conectam-se com outras células da medula adrenal, que é a região mais interna da glândula suprarrenal, e faz com que essas células liberem adrenalina na corrente sanguínea. E aí a adrenalina vai nos tecidos e estimula ainda mais a ação do sistema nervoso simpático.
Dessa maneira, nós temos ali os principais efeitos do sistema nervoso autônomo simpático, que são sobre condições de estresse, excitação ou medo, preparação para lutar ou fugir. Então, de maneira geral, você tem que o sistema nervoso simpático ele estimula a frequência cardíaca, aumenta a pressão sanguínea, estimula a dilatação dos brônquios, vasodilatação dos músculos esqueléticos para que chegue mais sangue nos músculos, aumenta o fluxo sanguíneo na região de músculos, enquanto diminui tanto o fluxo sanguíneo como a motilidade gastrointestinal nas vísceras. E nós temos também aumento da glicose no sangue e aumento da sudorese, que é a produção e liberação de suor pelas glândulas sudoríparas. Então, essas são as principais ações do sistema nervoso simpático. Muito bem, então falaremos agora sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele envolve a inervação da cabeça, do tórax, do abdômen, de várias vísceras dessas regiões. Entretanto, ele faz muitas funções antagônicas ao sistema nervoso simpático. Então, eles trabalham juntos para manter o equilíbrio da secreção, da motilidade, da função de diversos órgãos internos. Ele faz parte da divisão crânio-sacral, porque os seus neurônios motores pré-ganglionares, eles saem de nervos cranianos presentes no tronco encefálico e saem da parte sacral, da medula espinhal, níveis de S2 a S4. Então, estes neurônios, eles fazem conexão entre o sistema neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar longe da medula espinhal. Normalmente, os gânglios, que agora nós chamaremos de gânglios terminais, eles estão localizados nos tecidos efetores ou muito próximo a esses tecidos. Então, independente do nível de neurônios parasimpáticos que você observar, as conexões são muito próximas dos tecidos efetores. Então, os gânglios terminais, eles são os gânglios de conexão dos axônios, dos neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. Os axônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático que saem do tronco encefálico, eles saem de nervos cranianos que inervam principalmente a musculatura e as funções de glândulas, e do próprio globo ocular que estão na cabeça, exceto o 10º nervo craniano. Então, este nervo craniano inerva as regiões, as vísceras de tórax e abdômen, ao contrário dos outros níveis do tronco encefálico, de nervos cranianos, que inervam regiões da cabeça. Temos a região sacral, que inerva as vísceras através dos nervos esplâncnicos pélvicos, principalmente na região de intestinos, bexiga e órgãos genitais masculinos. Então, nós temos ali a saída das raízes nervosas da região sacral de S2 a S4. Com relação ao 10º nervo craniano, nós temos, ele é chamado de nervo vago, ele sai do tronco encefálico, faz conexão no gânglio terminal, principalmente próximo a regiões do pescoço, tórax e da cavidade abdominal. Então, nós podemos perceber ali que o 10º par de nervos cranianos, ele sai para inervar o coração, os pulmões, o fígado, o estômago, o pâncreas e o intestino delgado.
Ao contrário dos axônios simpáticos, os axônios parasimpáticos, eles não se estendem aos membros superiores e inferiores. Então, todas as glândulas sudoríparas, sebáceas, que liberam suas secreções nas regiões da pele, dos membros superiores e inferiores, assim como as sensações da pele, dos membros, são inervadas exclusivamente pelo sistema nervoso simpático e não pelo sistema nervoso parasimpático. Em todas as suas sinapses, o sistema nervoso parasimpático utiliza o neurotransmissor acetilcolina, tanto na conexão entre neurônios pré- e pós-ganglionares, como na conexão entre os neurônios pós-ganglionares e os tecidos efetores. Então, o neurônio parasimpático utiliza exclusivamente a acetilcolina em todas as suas sinapses. O sistema nervoso parasimpático, ele está relacionado à alimentação e à excitação sexual. Ele tem ação mais lenta e localizada que o sistema nervoso simpático. Então, algumas das ações que o sistema nervoso parasimpático apresenta são relacionadas ao aumento da motilidade gastrointestinal, aumento da secreção de saliva, aumento da salivação. Ele diminui os batimentos cardíacos, faz a constrição de brônquios. Então, ele faz as ações contrárias ao sistema nervoso simpático. Então, aqui nós temos uma demonstração, simplificada e comparativa das vias nervosas simpáticas e parasimpáticas. Inicialmente, na parte superior, nós temos uma via parasimpática, em que o neurônio pré-ganglionar, ele sai do sistema nervoso central, do corno anterior da medula e faz conexão com o seu neurônio pós-ganglionar, liberando o neurotransmissor acetilcolina. Este gânglio está localizado próximo aos tecidos efetores, que normalmente são os músculos lisos e cardíacos, glândulas endócrinas, exócrinas e também partes do tecido adiposo, dependendo do nervo que está sendo estimulado. Então, nós temos ali a via parasimpática com gânglios terminais próximos ao tecido efetor. No sistema nervoso simpático, nós temos ali a saída, na segunda situação, dos neurônios pré-ganglionares, fazendo conexão no tronco simpático, em gânglios, liberando, então, acetilcolina. Depois, nós temos os gânglios os neurônios pós-ganglionares, liberando neurotransmissor noradrenalina nos tecidos efetores. E uma via diferente, especial, nós temos a via simpática da glândula suprarrenal, também chamada de adrenal. Então, o neurônio, ele sai do sistema nervoso central e vai diretamente até a medula, que é a região mais interna da glândula adrenal, e estimula células especiais ali a liberar o hormônio adrenalina na corrente sanguínea. Então, ali nós temos os 3 mecanismos de ação principal das vias simpática e parasimpática. E nós temos ainda o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele é formado por neurônios e plexos nervosos do sistema nervoso entérico, que utilizam uma variedade de neurotransmissores e neuromoduladores para se comunicar entre si e coordenar a função dos intestinos. Então, na imagem superior ali à esquerda, nós temos como se tivesse uma parte do sistema do intestino cortada transversalmente, e no interior da parede do intestino nós temos terminações nervosas que formam 2 plexos. O plexo submucoso, que é o plexo mais interno, e o plexo
mioentérico, que é o plexo mais externo e que faz conexão com o músculo liso que está presente na parede dos intestinos. O plexo submucoso, ele regula a função de glândulas presentes no intestino e também da musculatura lisa da mucosa intestinal, que é a parte onde que tem contato com o alimento. Já o plexo mioentérico, ele controla a motilidade gastrointestinal, ou seja, o peristaltismo. Dentre esses dois plexos, nós temos várias conexões que se ligam ao sistema nervoso central via arco reflexo autonômico. Então, eu tenho fibras ali, como demonstrado na imagem inferior à direita, que se comunicam tanto com o sistema nervoso simpático como parasimpático para que o intestino consiga estabelecer conexões com o sistema nervoso central. Então, nós temos mais perifericamente o plexo mioentérico se conectando com o sistema nervoso simpático e parasimpático, e nós temos mais interiormente o sistema nervoso, o plexo submucoso, que também se conecta com esses dois sistemas autonômicos. Cada plexo acredita-se que contém de 10 a 100 milhões de neurônios. Então, ali é como se fosse um cérebro, um sistema nervoso periférico que tem tanto ou mais neurônios do que o sistema nervoso central. Além disso, a variedade de substâncias, de neurotransmissores encontradas já nestes plexos são infinitamente maiores do que no sistema nervoso central. Bom, dando continuidade ao sistema nervoso periférico, nós temos os nervos, que são os nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles são 12 pares de nervos que saem do tronco encefálico e que inervam a cabeça, com exceção do 10º par, que é o nervo vago, que inerva regiões do tórax e do abdômen. Os nervos cranianos, eles são numerados com numerais romanos de 1 a 12, formando então 12 pares, e cada par recebe um nome muitas vezes correspondendo à sua principal função. Então, vamos ver um pouquinho dos nervos cranianos. Os pares de nervos cranianos 1 e 2 estão relacionados à função especial do sentido de fato e visão. O primeiro par de nervos cranianos é o nervo olfatório, e ele está relacionado ao sentido de olfato. O par 2 está relacionado ao sentido da visão. Os pares 3, 4 e 6 estão relacionados à ativação de músculos esqueléticos extrínsecos do bulbo do olho, ou seja, eles auxiliam o movimento dos nossos olhos. Nós temos o par 3, que é o par de nervos oculomotores, o par de nervos troclear, e o 6, o par de nervos abducentes. Eles são responsáveis pela movimentação dos nossos olhos. O par de nervos cranianos 5, ele se divide em 3. As partes sensitivas, V1 e V2, que seriam trigêmeo 1 e trigêmeo 2, e a parte motora, que é o trigêmeo 3, que envolve fibras motoras dos músculos esqueléticos e da função sensitiva. Ele irriga a parte sensitiva da face, órbita, nariz e parte anterior da língua, enquanto a parte motora inerva os músculos esqueléticos dessas regiões. O par de nervos 7, que é o nervo facial, ele está envolvido com a sensibilidade
da orelha, com o sentido especial da gustação, com a região motora das glândulas salivares, nasais e lacrimais, assim como a função motora para os músculos da face. O nervo glossofaríngeo está relacionado com a sensibilidade e o movimento da língua, assim como das glândulas parótidas, que são as maiores glândulas salivares, e dos músculos da faringe. Enquanto o par de nervos 10 está envolvido, que é o nervo vago, está envolvido em sensibilidade relacionada à gustação, a regiões da faringe, laringe, órgãos torácicos e abdominais, além da função motora destes mesmos órgãos, que envolvem pulmão, coração. O par de nervos 8 está envolvido com audição e equilíbrio. É o nervo vestíbulo coclear. Já o par de nervos 9, o músculo acessório, está envolvido na parte motora, né, na inervação da parte motora de músculos somáticos, e o nervo hipoglosso está envolvido na parte motora de movimentos do músculo da língua. Os nervos cranianos: 3, oculomotor, 7, facial, 9, glossofaríngeo e 10, que é o nervo vago, eles contêm fibras também para o sistema nervoso parasimpático. Então, os pares de nervos cranianos, eles controlam várias funções sensitivas e motoras da face e da cabeça e do pescoço. Já o nervo vago, que é o par de nervos número 10, ele está envolvido também nos movimentos respiratórios, nos movimentos cardíacos, além do trato gastrointestinal. Com relação à inervação, seguindo então com o sistema nervoso periférico, nós temos uma rede de plexos, que são redes de nervos que conectam-se ao saírem da medula espinal, a partir então das vértebras cervicais, torácicas e lombares, além das sacrais. Existem 4 plexos principais que conectam raízes nervosas entre si. O plexo cervical, que inerva grande parte dos músculos do pescoço. O plexo braquial, que inerva principalmente os músculos dos ombros e dos membros superiores. O plexo lombar, que inerva os músculos do compartimento anterior e medial da coxa. E o plexo sacral, que inerva os músculos das nádegas, pelve, períneo e dos membros inferiores. Na imagem está mostrando ali a saída de raízes nervosas da medula e a sua conexão, formando essas redes de plexos. Vamos falar então um pouquinho dos principais nervos presentes em cada plexo. No caso do plexo cervical, um nervo muito importante é o nervo frênico, que é formado pelas raízes nervosas que saem de C3, C4 e C5, e ele inerva o músculo diafragma. Este nervo é então responsável pelos movimentos respiratórios. Qualquer lesão no nervo frênico ou lesão medular acima de C3 faz com que a pessoa precisará de ventilação mecânica, porque ela não tem mais a capacidade de regular os seus movimentos respiratórios. Então, o diafragma, que é o principal músculo da respiração, perde a capacidade de fazer movimentos respiratórios, uma vez que ele não está mais recebendo a informação nervosa para isso.
Com relação ao plexo braquial, ele é formado pelos ramos. Com relação ao plexo braquial, ele é formado pelos ramos anteriores dos nervos cervicais que saem de C5 até 1. Essas raízes nervosas de C5 até 1, elas se organizam para formar 3 troncos principais, que são denominados o tronco superior, médio e inferior, todos situados inferiormente à clavícula e superiormente à primeira costela. Então, eles passam entre a clavícula e a primeira costela. Estes troncos se dividem em anteriores e posteriores, formando 6 divisões. Estas divisões, elas podem formar fascículos. As divisões posteriores, elas se reúnem para formar o fascículo posterior. Os fascículos lateral e medial são formados pelas combinações das divisões anteriores. Já a partir dos fascículos, nós temos os ramos terminais deste plexo. Esses ramos terminais dão origem aos nervos que inervam os músculos que passam pelo ombro, braço, antebraço e pela mão. Então, na imagem menor aqui do slide, nós temos cores diferentes para representar quais regiões são inervadas por determinadas raízes nervosas. Então, ali nós temos os nervos, que são as raízes nervosas. C5 inerva principalmente a região do ombro, enquanto C6 principalmente a região do cotovelo. C7 em região de antebraço, enquanto C8 e T1 inervam principalmente a região das mãos. Essas raízes, elas formam os troncos, que são 3 troncos, superior, médio e inferior, que se dividem, então, nas divisões anteriores e posteriores. A partir destas divisões, tem-se a formação de fascículos. Temos, então, o fascículo lateral, posterior e medial, que se dividem nos principais nervos que inervam o membro superior. Aqui nós temos a demonstração dos 3 principais nervos do membro superior. Então, nós temos o nervo mediano, visível principalmente na região anterior ou ventral do braço e antebraço, e ele tem como principais alvos a inervação do dedo polegar, segundo e terceiro dedos, com projeção também para o 4º dedo. Enquanto o nervo ulnar, ele segue a ulna, né? Então, ele é um nervo localizado principalmente na região medial do braço e antebraço, e ele projeta suas inervações até o 4º e 5º dedos. Já o nervo radial, ele é visto anterior e posteriormente, dependendo da região onde ele está passando. Na região do braço, ele é visto principalmente na região lateral anterior, enquanto na região do antebraço, ele é visto principalmente na região, ele cruza, né, toda a região dorsal do antebraço, dirigindo-se aos terceiro, segundo e o dedo polegar. Com relação ao plexo lombar, ele é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinhais L1 a L4. Então, as raízes nervosas que saem de L1 a L4, elas formam os principais nervos localizados na região lombar e que inervam os membros inferiores. Então, nós temos ali o nervo femoral, que é formado pelas raízes nervosas que saem de L2, L3, L4 e inervam os músculos do compartimento anterior da coxa, principalmente extensores do joelho. Nós temos o nervo obturatório, que é formado pelas raízes nervosas também de L2, L3, L4,
mas se projeta para o compartimento medial da coxa, inervando principalmente os músculos adutores do quadril. E temos o nervo gênito-femoral, que sai das raízes nervosas L2, L1 e L2 e inerva os músculos cremaster, que é o músculo presente na camada de revestimento do funículo espermático nos homens, enquanto ele projeta fibras sensitivas para a região anteromedial da coxa. E por fim nós temos o plexo sacral. O plexo sacral ele é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinhais L4 e até S4. Os principais nervos são o nervo isquiático, também chamado de nervo ciático, que é formado pela união de dois nervos, nervo tibial e nervo fibular comum. Ele tem as suas projeções a partir dos níveis de L4, L5, S1, S2 e S3. O nervo isquiático, ele emite projeções motoras para os músculos posteriores da coxa e para todos os músculos abaixo do joelho. Então, ele inerva os músculos posteriores da coxa e todos os músculos abaixo do joelho, da perna e do pé. E ele emite projeções sensitivas para a face anterior da coxa e posterolateral da perna, tornozelo e todas as regiões do pé. Na região da perna, ele se divide em nervo tibial, que é formado pelas raízes L4 e S5, que inervam músculos posteriores da coxa, da perna e do pé, e todos os músculos abaixo do joelho. Já o nervo fibular comum também tem saída em L4, L5, S1 e S2. Ele inerva músculos lateral e anterior da perna. Então, nós temos ali na região da perna o músculo, o nervo isquiático ou ciático, se dividindo em nervo tibial e nervo fibular comum. Então, aqui nós temos as projeções, né, anterior do nervo fibular comum e posterior do nervo tibial, tá? Os dois unidos na região da perna, da coxa, eles formam o nervo ciático ou isquiático. Então, aqui tem a demonstração do nervo ciático, o nervo isquiático que sai da raiz sacral e emite suas projeções para toda a região posterior da perna, dividindo-se em nervo fibular comum e tibial na região posterior da perna. Ele emite também projeções sensitivas para a região anterior da coxa. Então, esse nervo ele pode ser comprimido em várias alturas. A mais comum é a compressão pelo disco intervertebral, que pode pressionar a raiz nervosa, fazendo com que toda a região posterior da coxa e da perna, assim como as nádegas, podem ficar doloridas. Então, toda a região inervada pelo músculo isquiático, quando comprimido, faz com que essa região fique dolorida. E por fim, nós temos ainda no sistema nervoso periférico inervações sensitivas somáticas em relação à pele. Essas inervações, elas são chamadas de dermátomos. Os dermátomos, eles são responsáveis principalmente pela sensação de tato, e dentre elas, principalmente a sensação de pressão e dor na pele. Então, dependendo da região do corpo, nós temos algumas raízes nervosas que emitem projeções sensitivas para a sensação de pressão e dor na pele. Então, os dermátomos, eles são divididos em 4 principais, conforme a coluna vertebral. Então, nós temos os dermátomos cervicais, formados pelas raízes nervosas de C2 a C8, os dermátomos torácicos, formados pelas raízes nervosas de T1 a T12, os dermátomos lombares,
formados pelas raízes nervosas de L1 a L5 e os dermátomos sacrais formados pelas raízes nervosas de S1 a S5. Na imagem nós temos as regiões de que cada raiz nervosa emite projeções sensitivas na pele. É interessante reconhecer porque você pode testar a raiz nervosa sensitiva, o funcionamento dela, a partir de aplicação de pressão ou mesmo de dor em determinada região, em determinada altura do corpo, perifericamente, e avaliar a resposta da pessoa a esse estímulo de pressão ou estímulo doloroso. Normalmente se usa uma agulha, né, algo pontiagudo, para causar uma sensação de dor local e avaliar se a transmissão da sensibilidade dessa região está normal ou não.